Então, boa tarde, senhores diretores, representantes aí, responsáveis pelo Grêmio, aos alunos gremistas, né? Principal aqui hoje da nossa conversa aqui desse orçamento participativo jovem. Estamos aqui também o Alexandre, a Alessandra, a Carla, o Fernando aqui do NIT e o Paulo Júnior também da equipe do Grêmio, para acompanhar essa web, para ir esclarecendo dúvidas também. É importante vocês saberem que temos aqui o chat online, então qualquer dúvida durante a nossa conversa aqui, que seja mesmo um bate-papo, que a gente possa esclarecer, cronograma, dúvidas e tudo mais, então pode ser via chat. Temos a Carla aqui, a Alessandra já atenta para essas respostas. Temos também o nosso grupo do WhatsApp, né? Lembra da semana passada? Então tem 2 alunos que vieram para a diretoria de Taquaritinga, estão no grupo, podemos conversar por ali também. Tem um e-mail, a Carla vai até colocar para vocês depois aqui no chat, que é o deetac@npe, deetac.npe, a Carla já está digitando lá, @educação.sp.gov.br. Mas eu acho que o canal aqui, chat e grupo, é o melhor. Tem até a mãozinha lá que dá para pedir a palavra, né? Então, se alguém quiser pedir a palavra aí, a gente ouve vocês, tal, libera, depois a gente responde aqui. Tá legal? Então, essa é a estrutura e vamos esclarecer dúvidas e dar a largada aí para a OP. Né, Alexandre? Vamos lá? Pode ir. Uma quadrada. Primeiro ponto, qual será o calendário de assembleias? Então, gente, vamos passar para todo mundo aqui qual será o calendário das assembleias. É importante que as consultas em sala sejam feitas antes, com antecedência. Então, por exemplo, as escolas que ficarem para a segunda e terceira semana, o ideal é já começar a realizar o processo de consulta em sala de aula. Então, no nosso cronograma, o que a gente colocou? Quarta-feira, dia 15/8, Escola Estadual Dom Gastão, de manhã, às 9h50, e às 14 horas, a Escola Estadual Aníbal do Prado e Silva. Então é importante, como pelo fato de a gente realizar o processo amanhã, é importante que a gente já faça as consultas em sala hoje. Na quinta-feira, a gente vai fazer a Escola Estadual Capitão Joel Miranda, em Santa Ernestina, às 9h50, e às 15h30, a Escola Estadual Vereador Antônio Pomar. É importante dizer que a gente soltou um calendário e a gente corrigiu ele por conta do feriado. Na sexta-feira, às 9h50, no período da manhã, na Escola Risiere e Poletti, em Cândido Rodrigues, e no período da tarde, às 15h30, a Escola Estadual Manuel Silveira Bueno, em Borborema. Na próxima semana, no dia 20, segunda-feira, a gente começa às 9h50 da manhã pela Escola Felícia Del Vaz Falhuso, e no período da tarde, na Escola Estadual Carmela Morano Previdério. No dia 21, terça-feira, Escola Estadual Abdala Miguel, às 9h50, e às 15h30, Escola Estadual Fernando Brasil. No dia 22, às 9h50, a Escola Estadual Ângelo Martino, em Ibitinga, e às 15h30, a Escola Estadual Iracema de Oliveira Carlos, em Ibitinga também. Dia 23,
Quinta-feira, às 9h50, Escola Estadual Josefa Maria de Oliveira Bersano. E no período da tarde, às 15h30, Escola Estadual Dr. Ariovaldo da Fonseca. Dia 24, às 9h50, Escola Estadual Vitor Maida. E no período da tarde, às 15h30, Escola Estadual Maria Aparecida dos Santos Oliveira. A última semana, dia 27/8, às 9h50, Escola Estadual Maria de Lourdes Gentili Stefano. E no período da tarde, às 15h30, a Escola Estadual João Caetano da Rocha. Também no período da manhã, no período da tarde, no período da manhã a gente propõe também fazer a Escola Sebastião Francisco Ferraz. Então, nesse dia 27 fica, às 9h50, Escola Estadual Maria de Lourdes Gentili Stefano e Escola Estadual Sebastião Francisco Ferraz Arruda. E no período da tarde, às 15h30, Escola Estadual João Caetano da Rocha. Na terça-feira, no dia 28, às 9h50, a gente propõe Escola Estadual Valentim Gentil. E no período da tarde, às 15h30, Escola Estadual Antônio Moraes Barros. Na quarta-feira, dia 29, às 9h50, a Escola Estadual Francisco Salles de Almeida Leite e Fernando Prestes. E às 15h30, a Escola Estadual Pedro Mascari, em Nova América. Dia 30, quinta-feira, às 9h50, Escola Estadual Maestro Villa-Lobos, em Pirangi. E no período da tarde, às 15h30, a Escola Estadual Salvador Gogliano Júnior, em Vista Alegre do Alto. Dia 31, no período da manhã, às 9h50, Escola Estadual 9 de Julho, em Taquaritinga. E no período da tarde, às 15h30, Escola Estadual Francisco Silveira Coelho. É bom a gente lembrar que não tem como a gente realizar a assembleia, não tem como a gente fazer o projeto sem antes fazer a consulta. Então, essas são as etapas. Então, é importante que todo mundo que já tem a data, que realize as consultas a partir de hoje. Para quê? Para a gente chegar no dia da assembleia e já ter uma ampla divulgação e já adiantar o processo. Por quê? Porque a gente precisa colocar no sistema os projetos com antecedência, não podemos deixar para o último dia do dia 31. Então, as escolas que têm assembleia antes disso, é importante que realizem a assembleia, porque a gente vai alimentar o sistema com antecedência. Tem alguma escola que tem alguma objeção, algum... Mas não é feriado em Cândido, é feriado em Taquaritinga. Também. Tá bom, então a gente tem uma informação que a Escola Risiere de manhã é feriado na sexta-feira. Então a gente vai fazer o ajuste para esse dia. A Escola Capitão está falando assim para... Vamos lá, outra etapa. O que será necessário para iniciar o processo e quais os desafios para realizar uma consulta pública democrática? Vamos lembrar que o primeiro passo é reunir e conversar com os representantes de classe. Nada pode ser feito sem o diálogo com os representantes de classe, porque são eles que vão distribuir as fichas de consulta em suas salas para que cada aluno escreva uma proposta de como deve ser aplicado o recurso. O segundo passo
é escolher duas propostas mais mencionadas na consulta em sala, com a exigência que seja uma de cada gênero, ou seja, uma de bem de consumo e outra de manutenção. No treinamento aqui na diretoria de ensino, a gente fez uma dinâmica sobre isso. Então é importante que a gente separe todas elas, né, o que é bem de consumo e o que é manutenção, antes de fazer a contagem. O terceiro passo é organizar as propostas escolhidas de cada classe, ou seja, realizar a contagem e escolher as 4 propostas mais mencionadas em todas as classes, 2 de cada gênero, bem de consumo e material, para que se torne pauta da Assembleia. Nesta ação, devem estar reunidos o Grêmio Estudantil e os representantes de sala. Então, gente, de cada sala sai, né, as 2 propostas mais mencionadas, as 4 propostas mais mencionadas em todas as classes, e 2 delas, uma de cada gênero, se torna a pauta da Assembleia. Tudo bem? Cabe aqui, né, Alexandre, eu acho também. Vocês lembram da filipeta, né, que a gente tinha aquele modelinho tal, para vocês fazerem a consulta em sala. E tem uma outra possibilidade que uma escola até socializou com a gente, que era fazer na sala de informática. Eles colocaram aquele modelinho da filipeta lá, né? Então, com a verba de R$5.000, né? Qual seria a sua proposta de projeto para a escola? E aí, depois separado, tabuladinho, via formulário do Google, né? Por classe, os alunos responderiam aquilo e a escola conseguiria depois até ter esses dados todos coletados ali, que a planilha favorece, né, essa questão. Então, é uma sugestão, tá? Tem a filipeta para fazer essa consulta. O que a gente tem que deixar claro é que todos os alunos participem, sejam consultados, né? Então, a filipeta e essa ideia da escola que a gente achou bastante interessante também. Tá legal? É importante que todas essas iniciativas, elas são interessantes. Só que é importante que todo mundo participe, né? Não adianta nada a gente fazer a consulta online, através do laboratório, se for mais difícil para todos os alunos participarem. Então, sempre o critério maior é a participação. Já vamos responder uma pergunta que veio aqui. Vamos. Boa tarde. Tenho uma dúvida em relação às propostas. Só podemos ter 2 planos, exemplo, pintar a quadra e comprar livros? Além disso, não pode. Como a gente explicou, gente, só existe 2 tipos de gênero que a gente pode investir o recurso, né? Um gênero é bem de consumo e outro gênero é manutenção. Então, aqui a gente dá um treinamento do que pode, o que se encaixa como bem de consumo. Também nós demos um treinamento sobre o que se encaixa como manutenção. Se todo mundo for lá na nossa cartilha, a cartilha expressa muito bem isso daí, né? O que é um, o que é outro. Por que a gente precisa escolher 2 de cada? Para ficar mais democrático a nossa proposta. Porque a gente levanta todas as propostas, depois elas serão votadas, né? Uma de cada gênero, na Assembleia Geral. Também não quer dizer que o recurso, às vezes, vai dar, né, para fazer as 2 coisas. Então, sempre é por recorrência. A que for mais mencionada, sempre ela tem preferência. E agora, como faremos para realizar a Assembleia Estudantil? Vamos voltar, né? Como que a gente vai realizar a Assembleia? O primeiro passo é escolher, né, em Assembleia as 2 propostas entre as 4 mais mencionadas em todas as classes, sendo uma de cada gênero, certo? E o 5º passo é orçar as ações e definir as prioridades para execução. Gente, né, vamos lembrar, né, se o primeiro passo da Assembleia, ou seja, o 4º passo para a gente realizar esse processo é escolher
as duas propostas entre as quatro mais mencionadas em todas as classes, essas propostas serão a pauta da Assembleia, certo? Ah, vai entrar outra coisa? Não. Vai ter que seguir fielmente o que todo mundo escreveu na consulta. E o último passo, né, depois de realizada a Assembleia, é orçar as ações e definir as prioridades. Se o Grêmio Estudantil, né, achar que é importante, se a partir do momento ele já tem a pauta da Assembleia, já contou as propostas, ele acha importante fazer o orçamento, né, e já mandar para a pauta da Assembleia já com o orçamento, é melhor ainda. Mesmo porque ele já tem uma ideia mais clara do que se pode executar ou não, certo? Então, e também adianta o processo, né, para a realização da confecção da ata e também para a elaboração do projeto. Deu branco, como elaboramos a ata? Vamos lá, vamos lembrar que a gente tem um modelo de ata que foi enviado para todo mundo, então tem na cartilha, a gente tem esse modelo de ata, vocês podem xerocar isso daí, né, e seguir todos os passos. Se vocês preencherem essa ata, vocês farão da forma correta. Então, não tem perigo algum de erro. Outro modelo de ata da Assembleia Geral, é importante que essa ata seja assinada já logo depois da Assembleia Geral, então também não tem erro. Gente, o envio do plano de ação da Secretaria Escolar Digital deverá ser feito até as 23h59 do dia 31, é verdade. Só que a gente estabeleceu aqui, né, para poder dar suporte para todas as escolas e, ao mesmo tempo, realizar todo o processo, a gente estabeleceu como uma regra de organização que a gente feche sempre na segunda-feira da semana seguinte todos esses projetos, da segunda para terça-feira. Então, por exemplo, das escolas que vão realizar a Assembleia Geral quarta, quinta e sexta dessa semana, é importante que a gente feche isso até terça-feira da semana que vem e já coloque na semana que vem esses projetos, né, no sistema. Mesma coisa nas semanas seguintes. Para quê? Para quando a gente chegar na última semana, certo? Chegar ali no dia 30, são os dias do Maestro Villa-Lobos, Salvador Gogliano, 9 de julho, Silveira Coelho, a gente já ter colocado no sistema todas as escolas, certo? Porque pode correr o risco de no dia 31 o sistema estar congestionado e a gente ter problema com isso. E uma outra coisa aqui também, que a gente até conversou hoje, o envio do plano, vocês receberam e tem até lá na sede já todos os documentos orientadores, né? Então, o diretor, ele tem que junto, o diretor ou o vice-diretor é que tem esse perfil, né? Então, ele tem, junto com os representantes do Grêmio, escolher normalmente é o coordenador geral, mas aí vocês vão ali escolher quem será esse aluno, para estar associado à sede. Tem um tutorial lá no documento orientador. Então, aí o diretor ou o vice cadastra esse aluno como aluno do Grêmio na sede. Aí o aluno do Grêmio, o segundo passo, o aluno do Grêmio é que cadastra o projeto. Tem até um modelinho aqui, olha lá, o modelinho do projeto, né? Então, vai pedir objetivos, ações com materiais de consumo, gastos com materiais de consumo, quais são as ações com contratação de serviços e os gastos. Então, o projeto parece ser bem simples e o aluno do Grêmio, então, depois ele vai colocar, depois da Assembleia Geral, né, visto tudo que vai ser levantado, eu acho que não vai ser muito demorado para preencher esse projeto, ele coloca na sede e aí é que entra o diretor para validar. Então, se o diretor entrar na sede agora, lá no Orçamento Participativo Jovem, querer ver alguma outra possibilidade de validação ou de inclusão desse projeto, não vai ter como. É só depois que o aluno colocou o projeto, aí vai aparecer para o diretor, tem um tutorial lá, validar. Tá legal? Então, essa também é uma questão importante, assim.
Às vezes o diretor já entrou na sede, a gente já conversou com alguns, né? Ele não está achando onde está o projeto e tal, porque, na verdade, então, primeiro o aluno vai ser cadastrado, depois, então, ele coloca o projeto e o diretor valida esse projeto, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, gente, para selar essa iniciativa do Orçamento Participativo Jovem, também para incentivar todo mundo a pensar, né, de forma, né, com as prioridades, pensar o que a escola precisa. Então a gente pensou em criar um prêmio Protagonismo Jovem, né? Para quê? Para premiar as grandes iniciativas a partir, né, desse programa do Orçamento Participativo Jovem. Então a gente pensou no quê? Pensou em alguns critérios. Seria o critério do impacto, qual projeto, né, entre as nossas escolas se destacou mais no quesito impacto. Seria o quê? Qual projeto que resolveu o problema de mais pessoas? Qual projeto impactou mais pessoas? Qual projeto chegou a mais pessoas? Por exemplo, né? Várias coisas. Complementaridade, um outro critério. Seria que um projeto resolvesse várias questões, por exemplo, não só a estrutura física, mas também a questão pedagógica, a questão do ambiente escolar. Então, todas essas iniciativas a gente gostaria de premiar. E também de inovação, porque sempre é importante, gente, a gente pensar em inovação. Porque a inovação, ela faz com que a gente gaste menos recursos, então a gente já pode usar as ferramentas que a gente tem. De repente, com inovação, a gente resolve velhos problemas com novas soluções. Então, a gente pensa em premiar todo mundo. Premiar de que forma? De repente, né, fazer um dia de dirigente regional de ensino. Esse grêmio escolhe um representante para que esse representante passe o dia na diretoria de ensino, faça vistoria nas escolas, saiba mais ou menos como funciona todos os setores aqui da diretoria de ensino e fique mais perto do trabalho, né, que é feito aqui na diretoria regional de ensino. Outra coisa também, a gente pensa em certificar esses grêmios estudantis como vencedores e a gente pensa em entregar numa sessão solene aqui na Câmara Municipal, com todas as autoridades presentes, autoridades regionais, para que o Grêmio se destaque mesmo. Outra coisa, a gente pensa em fazer uma ampla divulgação nos meios de comunicação, conseguir entrevistas para vocês nas rádios. Para quê? Para tudo incentivar o protagonismo de vocês. É importante divulgar o protagonismo de vocês, premiar as melhores ideias para incentivar vocês, né, a fazerem isso da melhor forma possível. E uma coisa que o secretário já topou, nós já falamos para ele, que seria uma visita ao secretário estadual de Educação lá em São Paulo, na sede da Secretaria Estadual de Educação. Então, tudo isso vai servir para vocês, para incentivar vocês a fazerem projetos realmente, né, que tenham impacto na escola, projetos que sejam sérios, que vocês tratem esse recurso da melhor forma possível. Então, tudo isso é para incentivar vocês, certo? E aí, maiores detalhes até do prêmio, né? Aqui do prêmio Protagonismo Jovem, ainda a gente vai fazer um edital, um regulamento certinho para mandar para vocês. Então é que a gente já quis apresentar, né? O Alexandre, a gente já quis dar uma prévia para vocês daquilo que a gente está pensando aqui, formar e vai de fato acontecer. Só que vai ter então ainda o nosso regulamento, o edital certinho, com os critérios, né? De como que vai ser essa participação, como que vai ser essa escolha depois, tá? Então, eu acho que já para ir finalizando, né, ó, temos aquelas orientações, que inclusive foi por e-mail para vocês também, ó, para os diretores e responsáveis pelo Grêmio Estudantil, para o bom desenvolvimento das atividades. Dar suporte material ao Grêmio,
para que possam imprimir, então, as fichas de consultas filipetas, né? Comunicar ao professor, isso é importante, sobre a necessidade de destinar tempo em aula para o preenchimento das filipetas, então tudo conversado com o professor, dentro de um horário, né? Uma aula, às vezes, é usada para isso daí. Então, o diretor, né, a equipe gestora, os responsáveis pelo Grêmio, o coordenador, para criar, né, essa organização, né, para montar isso. Reservar um ambiente para a realização da assembleia, exemplo, auditório, quadra, pátio, sala de aula, Assembleia Geral, então, tem esse local, né? E a mesa, cadeiras para a Assembleia, bem como os materiais para a apresentação das propostas a serem votadas. Então, data show, cartolina, lousa, né? Gente, é importante dizer que as assembleias precisam acontecer dentro da escola. Ela não pode acontecer na Câmara Municipal da cidade, ela não pode acontecer junto com outra escola, ela não pode acontecer num centro de eventos, ela não pode acontecer fora da escola. Ela tem que acontecer na escola e tem que ser individual para os alunos daquela determinada escola, certo? Bom, e algumas perguntas estão chegando aqui, tá? Vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, e aí a gente volta para finalizar, tirar as dúvidas aqui. Aproveitem esses 5 minutos para mandar ou via grupo, ou via chat, ou e-mail, todas as dúvidas, quanto ao cronograma também, tá? Quanto a essa questão toda dessa organização da Assembleia, que a gente já pode aqui em tempo real responder para vocês. O que não der tempo de responder aqui, a gente depois responde via telefone, ou via e-mail, ou via grupo. Mas, se colocarem já as dúvidas, a gente já consegue agora já ir vendo qual que é o probleminha aqui ou lá, para a gente já tentar ir resolvendo. Tá legal? Então, vou chamar um intervalo de 5 minutinhos e a gente já volta.
Sim? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Tem uma dúvida da Escola Carmela, né, sobre a preocupação com a proximidade das mesmas com o prazo final de digitação do plano, que depende de orçamento. Vamos lá, gente. A gente sugere que a pauta da Assembleia, a gente sugere que já levante um orçamento prévio, mas isso não quer dizer que seja o projeto final. Só para quê? Para na hora de todo mundo escolher, a gente saber o que dá para fazer com recursos de R$5.000. Só isso. Quem não fizer isso, tudo bem. A proposta que for aprovada em Assembleia, só depois da proposta aprovada por Assembleia, que a gente vai pensar em orçar isso daí. É importante o seguinte, não se orça nada, né, do que você não executa. Então, somente o que a gente vai executar que a gente vai orçar. Um exemplo, foi aprovado a pintura da quadra e foi aprovado também como material a compra de bolas esportivas, certo? Duas coisas. Então, foi aprovado em Assembleia. A gente tem que orçar tudo isso? Nós vamos fazer o projeto. Se o projeto der para encaixar as duas coisas, nós vamos encaixar as duas coisas. Se o projeto não der, a gente vai colocar só o que for prioridade, o que tiver mais votos, o que tiver mais recorrência. Foi pintura da quadra? Então vai orçar a pintura da quadra. Então toda aquela burocracia vai ser sobre aquilo que vai executar, não sobre aquilo que não vai executar. Tudo bem? Então é importante a gente frisar uma coisa. A preocupação agora, gente, tem que ser em realizar as consultas em sala, fazer com que todos os alunos façam a sua proposta e que aconteça a assembleia. Então, vocês têm que se preocupar, dormir e acordar pensando nessas duas coisas. Depois, a etapa de construção do projeto, ela vai ser o mês que vem, certo? Então, vamos se ater para isso. O calendário até o dia 31 é para fazer a consulta e realizar a assembleia. Depois, no mês que vem, a gente vai ter um calendário para a gente orçar essas questões. Para colocar no sistema, você não precisa colocar os orçamentos. Quem viu lá, pode voltar nos nossos slides e ver. Vamos voltar. Olha lá. Objetivos, ações e os gastos. É uma coisa muito genérica. Então, para alimentar isso daí, a gente tem informações suficientes da consulta e do resultado da assembleia. Tudo bem? João Caetano, a preocupação é esta. Então, já foi explicado aqui que é uma preocupação válida. Só que agora, nesse momento, eu vou pensar na assembleia e na consulta. Porque, como a gente mostrou aqui, cadê a setinha onde a gente puxa? Não, acho que aqui, né? Aqui, ó. Porque quando a gente mostrou aqui, ó, é só para fazer isso daqui. Orçamento, 3 orçamentos, tudo isso é só do que for realizar, certo? Então, primeiro tem que fazer a assembleia. Não tem como a gente orçar aquilo que não for realizar. Tá bom? Não tem? Silveira está digitando. Só que por e-mail a gente não recebeu nada. No grupo também, né? Silveira? Bom, gente, ó, no e-mail não veio mais nenhuma dúvida. Claro que o canal está aberto, tá? Chat também. Nosso grupo do WhatsApp, telefone da equipe toda do Grêmio Estudantil aqui. Vocês entrem em contato, tá? Foi passado o cronograma para vocês, todas essas questões. Qualquer dúvida, então, continuem com a gente. Tá legal? Ó, o Carmela aqui colocou, no campo gastos, podemos colocar valores aproximados? Sim, né, Alexandre? Vai poder. Vamos lá, gente, de novo, né? Sobre esse ponto. Já está vencida
a questão que só se coloca o projeto que for aprovado, certo? Lá na Assembleia, certo? Nós vamos aprovar 2 propostas. Então, essas 2 propostas que poderão ir para o projeto. Dessas 2 propostas, a gente vai levantar um orçamento prévio, certo? Então, do orçamento prévio, a gente vai colocar e vai preencher esse campo aqui. Tudo bem? Então, o valor aproximado não vai poder ser feito por nós. Valor aproximado, o que se entende como valor aproximado? O resultado dos orçamentos realizados das propostas escolhidas em assembleia. Francisco Silveira Coelho, o aluno já foi cadastrado. Qual o local para cadastrar? Não entendi muito bem essa pergunta, mas é o seguinte, gente, o cadastro, ele vem depois da realização das consultas da Assembleia. Então, o Silveira Coelho tem que se preocupar em realizar as consultas em sala de aula. Depois de realizar as consultas em sala de aula, lembrando, vamos voltar, né? Vamos lá. Realizar as consultas em sala de aula, primeiro passo, conversar com os representantes. Segundo passo, né, realizar a consulta e separar por bem de consumo e bem de manutenção. Escolher as propostas, divulgar. Depois, realizar a assembleia. Depois de realizar a assembleia, fazer a ata, certo? Depois de fazer a ata, que é preencher o cadastro. Que é esse daqui que a gente está apresentando aqui. Tá bom? Mais algum? Não. Tá? Gente, ó, maiores dúvidas então, entrem em contato pelo e-mail, telefone, tá? Aqui no nosso grupo. Sei que gera dúvidas mesmo, né? Mas então a gente vai finalizando e podem contar com a gente, tanto depois lá presencialmente, aqui na diretoria de ensino também, por qualquer contato que vocês precisarem. Tá legal? Vamos fazer isso bem feito da melhor maneira possível. Certo? Alexandre, as considerações finais aí. Vamos lá, gente. Lembrando que a gente vai participar, nós vamos acompanhar todas essas assembleias. Então, para vocês ficarem tranquilos, nós vamos dar todo o suporte, em todas as etapas. Então, a partir do momento que a gente vai realizando as assembleias, nós vamos dando suporte para os próximos passos. Ninguém vai ficar na mão, realizar a assembleia e não saber o que fazer com o resultado, não saber o que fazer para cadastrar, não saber como fazer para... Então, a partir do momento que a gente vai fechando esse processo, a gente vai dar a orientação de como fechar ele. Tudo bem? Então, vamos lá. Só não esqueçam também de responder a enquete, né? Que agora é gerada uma enquete para ver se o sistema, como que foi isso aí, se funcionou bem, o recurso, o áudio e tudo mais, tá? Para dar uma avaliação do próprio sistema aqui, para que a gente saiba como é que está acontecendo, tá? Então tem a enquete e estamos aqui à disposição. Certo? Então, Valeu, obrigado, galera. valeu e até a próxima.